Nós estamos aqui hoje as duas para partilhar uma experiência que tivemos no segundo dia do Darshan de Lisboa, dia 18 de agosto, portanto, nesta semana que passou. 2021. Tivemos uma manifestação muito bonita e que nos tocou muito. As duas estávamos juntas e estamos aqui para partilhar o que aconteceu. Sim. Estávamos, antes de ir para a sala de Darshan, antes da Ana ir fazer um testemunho verbal na sala de Darshan, ela disse: queres vir ali comigo ao carro? Tenho que ir deixar umas coisas. Exato, pôr umas coisas. E quando estávamos a voltar, penso que foi assim, não foi? Quando estávamos a ir para o carro, eu okay. Como ia com coisas na mão, não cheguei a tirar a máscara cirúrgica. Foi isso. Não foi? Então foi antes, exato. E como a Iris sabe que eu não gosto propriamente de usar máscara e menos na rua, que não é necessário. Já não estávamos ao pé de pessoas. Disse-me qualquer coisa do género: olha, podes tirar a máscara porque já estamos aqui ao ar livre, não está aqui também mais ninguém. Mas eu, como tinha as mãos acompanhadas, as mãos ocupadas, estava a justificar: pois, eu tiro sempre. Só que agora, como tinha as mãos ocupadas, olha, deixei ficar. E começámos a falar espontaneamente, quer dizer, agora estar a contar isto parece que foi uma coisa, mas aconteceu tudo espontaneamente. Eu estava a partilhar com a Iris que, de alguma maneira, sinto que alguns desafios que eu tenho tido ao longo do último ano, nomeadamente relacionados com o trabalho, também foram uma proteção para eu não ter que usar a máscara. O facto de não estar a trabalhar num sítio fora que me obrigasse a estar de máscara o dia inteiro foi uma proteção para não ter que usar máscara o dia todo, que é bastante desconfortável, não é? E mesmo, não só em relação à máscara, também sentia que tinha sido protegida porque tinha começado a ter, nesse mesmo ano, tu até falavas de 2 anos, quase 2 anos, não é? Quase sim, na verdade são. Comecei a ter aquilo que eu penso que é a eletrosensibilidade, não conseguia estar em Lisboa, e então fui para Sintra para casa da minha mãe. Mas obrigada pelo meu corpo. Mesmo, eu normalmente até sou uma pessoa estoica, mas não estava a aguentar. E eu disse também, eu também me senti protegida com esta sensibilidade que eu vinha a ficar ainda mais, com mais sensibilidade do que costumava ter. E, no entretanto, o que é que dissemos mais coisas, não foi só isto. Depois tu começaste a dizer que se calhar era importante ressignificarmos. Mas antes disso, disse mais qualquer coisa, disse: já viste, o Guruji veio aqui, este sítio onde estão a ser vacinados, há aqui um centro de vacinação. E nós aqui de máscaras, e agora andamos todos alegres, e eu acho que, e estava de máscara, eu acho que a máscara vai ficar ressignificada, isto é para ressignificar a máscara, e mal eu digo isto, pum, senti um cheiro a rosas, aquele cheiro Guruji, mas assim, muito intenso, e era tão intenso que eu quis partilhar, tirei a máscara e dei-lhe a cheirar. E ela cheirou. Perguntaste-me: o que é que te cheira? E eu, claro, completamente fora. Porque eu não disse o que era. Eu, enquanto pegava na máscara, portanto, antes de a encostar ao meu nariz, estava no ar a tentar cheirar o que é que cheirava. E quando pus, eu virei-me para a Iris, comecei-me a rir e disse: estás a brincar comigo? Isto não é a sério. Porque veio-me exatamente aquele cheiro sem ela me ter dito nada. Sim, eu não expliquei, simplesmente aconteceu-me aquilo. Claro, não partilhar. O que também é importante dizer, não é? Porque podia ter havido um indício de vê lá se te cheirar. Não, a que é que te cheira? E eu a cheirar o ar, não é? Sim, porque aquilo aconteceu de tal maneira que eu não quis sequer verbalizar, quis passar logo. Até fiz uma coisa que é estranha, que é dar uma máscara a cheirar. Pois, exato. E depois aconteceu uma coisa. E aconteceu, veio esse perfume, quer dizer, indesmentível, e ficámos extasiadas, porque de facto foi uma mensagem daquilo que a Iris estava a dizer, de ressignificarmos o uso da máscara. E engraçado, porque entretanto eu tinha a minha na mão e levei a senhora e disse: a minha não cheira. Ok, mas quando a pus, eu disse: ai, não pode ser. E também não disse nada, dei-lhe a ela e disse-lhe: vê lá. E cheirava, portanto, cheirou-me a minha exatamente a mesma coisa, e a Iris confirmou. E eu conheci este cheiro do meu primeiro Darshan de 2010, que este foi só o meu segundo Darshan presencial, que era o cheiro que tinha ficado impregnado nas coisas que ele me tinha dado. Eu acho que havia um chocolate que tinha ficado com aquele sabor e cheiro. É uma coisa conjunta. E eu não tinha mais cheirado aquilo. Isso também é interessante, porque no meu caso, este foi o meu primeiro Darshan presencial, portanto não era um cheiro que eu conhecesse ou que alguém alguma vez tivesse comentado. Então o que é que tu pensaste quando eu dei aquilo?
Eu não pensei nada, mas quando eu senti aquele cheiro, para mim aquilo era o cheiro do guruji. É daquelas coisas que não se consegue explicar. Eu não disse nada. Nada, nem nunca ninguém tinha dito nada. É isto.